Olá, graça e paz a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que, apesar que muitos podem considerar como conhecido, eu vejo algumas confusões sobre ele, que é sobre a segunda vinda de Cristo. No livro do Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, no capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos, anuncia o traidor, fala sobre o grande mandamento. Aí no capítulo 14, 15, 16, ele já seu discurso praticamente despedido. No capítulo 17 faz oração sacerdotal e no capítulo 18 ele já está no Getsêmani e depois para a cruz. Então ele inicia o discurso de despedida no capítulo 14, já consolando os discípulos acerca de sua partida. Ele inicia dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também, e vós sabeis para onde estou indo. Esse texto, apesar de conhecido, tem uma palavra de esperança ali, onde ele fala que está indo, está preparando lugar, e que voltaria. E quando voltasse, seria para levar seus discípulos para que onde ele estivesse, eles também estivessem. É uma palavra de esperança. Então ele promete que que ele voltaria novamente. Hebreus 9:28 fala que, tendo uma vez Jesus aparecido para expiar os pecados de uma vez por todas, para sempre, voltará uma segunda vez para os que o aguardam, para salvação, né? A versão King James chega a dizer aqueles que voltarão a segunda vez para brindar aqueles que o aguardam a salvação. É uma versão até interessante. O fato que ele prometeu que voltaria. Ele também deu alguns sinais. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, esses 3 capítulos dos evangelhos, que são bem parecidos, falam dos sinais da volta dele. Ele fala: antes ele já havia dito, vocês não dizem que quando vai chover é porque o céu está escuro, muitas nuvens? Pois é, também haverá alguns sinais. Mas ele não falou quando. Ele não falou quando. Em Atos capítulo 1, quando ele estava pouco antes de ascender aos céus, os discípulos tentam tirar essa informação dele antes dele subir, né? Diz: Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí ele diz: olha, não compete a vocês saber o tempo, as estações que o Pai reservou pelo seu exclusivo poder, sua exclusiva autoridade. Mas vão para Jerusalém, recebam a virtude do Espírito Santo, sejam testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. E ascendeu ao céu. Assim que ele acende o céu, os discípulos continuam olhando para as nuvens e aparecem 2 anjos do lado deles e falam: olha, por que vocês estão olhando para os céus, varões galileus? Esse mesmo Jesus que subiu voltará um dia, assim como o viste subir. Então a promessa da volta dele está aí, mas não do quando. Eu estou dizendo isso porque hoje nas redes sociais você vai ver uma infinidade de estudos e mensagens sobre a vinda de Jesus, sobre períodos da volta do Senhor, tentando relacionar com algum acontecimento mundial atual. E isso é um erro, a chamada escatologia de reportagem. O que é isso? Escatologia de reportagem é quando você pega uma notícia atual e tenta já querer associar alguma profecia bíblica, dizendo: é agora, está cumprindo agora. Tem muita gente que já errou sobre isso aí, né? Então a gente viu isso
no ano passado, quando eclodiu a guerra da Ucrânia com a Rússia, o pessoal já foi lá para Ezequiel 38, falar batalha de Gog e Magog e tal, porque fala lá de nações do extremo norte. Agora que esse conflito está havendo lá com Israel, Hamas, na faixa de Gaza, já estão pegando lá Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, que é as 70 semanas de Daniel, associando com mais outros textos daqui e dali, e dizendo, olha, já está acontecendo e tal. Então, é claro que haveria sinais na volta de Jesus, mas nunca indicando quando seria. Ele, pelo contrário, ele fala para não especular isso. E o que ele falou para fazer é o que eu geralmente, para não fazer o que o pessoal está fazendo, né? É especular sobre a volta dele, dizendo, ó, isso é agora e tal, e já querendo fazer um roteiro, que tem linhas de escatologia que faz um roteiro da volta de Jesus. Ah, vai acontecer isso, depois disso, depois disso, depois disso, depois daquilo. Costura um versículo daqui, remenda com o de lá, e vira uma salada teológica. E muita gente confusa. O que você tem que saber é o seguinte, Jesus prometeu que voltaria, então um dia ele voltará. O quando, isso aí depende da agenda de Deus. Nesse momento só Deus sabe e vai determinar. Jesus falou, olha, cerca daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai que está nos céus. Ele falou do Filho porque ele tinha se encarnado, ele, como diz Filipenses 2, ele se esvaziou da sua divindade, né? Então ele estava dentro de limitações humanas, agora ele está na glória com o Pai, com todos os atributos da divindade. Mas o fato é que isso está na agenda de Deus. Muitas pessoas já erraram na história do cristianismo tentando marcar data. Não foi nenhuma nem duas, foi muita gente. No último século agora, nesse que nós estamos vivendo agora, que é o 21, tem gente marcando todo tempo e querendo associar e tal, principalmente quando se fala em Israel. Aí o negócio fica criativo, né, vamos dizer assim. Né? Israel, depois de 2000 anos, voltou a ter um país, né, um estado de Israel, em 1948, aí a partir daí muita gente tem marcado, né, primeiro falaram que uma geração era 33 anos, depois falaram que uma geração era 40 anos, hoje já tem gente falando que a geração é de 80 anos, não sei quanto tempo vai. Então, teve gente que somava 1948 com 40, dá 1988. Então, na década de 80 foi uma paranoia. Muita gente esperando a volta de Jesus para 1988, que diziam que tinha completado uma geração e a palavra não vai passar essa geração, e eles associavam como agora, né, o tempo que estavam vivendo, mas aí chegou 1988, Israel fez 40 anos e Jesus não veio. Né? Teve gente que associou com o ano 2000, vai começar o milênio, então 7 anos de tribulação, 2000 menos 7, 1993. E foi outra balbúrdia, não aconteceu nada em 1993. Né? No século XIX, nos Estados Unidos, teve um homem chamado Guilherme Miller, que ele pegou as profecias de Daniel 9, 24 a 27, que é as 70 semanas, mais o livro de Ezequiel com 1.200 manhãs, e começou a calcular a data daqui, dali, e chegou na conclusão que em 1843 Jesus voltaria. E reuniu 100 mil seguidores dos Estados Unidos, 100 mil. Venderam propriedades e tal. Chegou 1843, não aconteceu nada. Aí ele falou, gente, eu errei os cálculos, e é o ano que vem, é 1844. O povo esperou. Chegou 1844, não aconteceu nada também. Aí ele teve a sinceridade de não marcar mais. Mas havia pessoas dentro daquele movimento que, não querendo perder aquela quantidade de discípulos, falou, não, Jesus não voltou na Terra em 1844, voltou, foi no céu, fez a purificação do santuário celestial em 1844. E tem gente que tem isso aí no seu escopo doutrinário até hoje. Mas eles não foram os únicos, muitas pessoas já tentaram marcar diversas datas, já teve gente que falou que o milênio ia começar em 1914, foi tão infeliz que
foi o caso dos Testemunhos de Jeová, que em 1914, em vez de começar o milênio, foi a Primeira Guerra Mundial, durou 4 anos e foi um banho de sangue, morreu quase 20 milhões de pessoas. Depois marcaram outras datas, não aconteceu nada. Quando houve o alinhamento dos planetas em 1982, teve gente boa do meio evangélico que lançou aqueles LP, né, LP antigo, e livros e tal, no meio pentecostal. E tal, e falando, olha, isso aí já é a volta do Senhor, não aconteceu nada em 1982. Então, por que não aconteceu? Porque Jesus não autorizou ninguém a fazer isso. Ele falou para não fazer, inclusive. Falou que acerca do dia e hora ninguém sabe. Falou para os discípulos, olha, vocês não compete a vocês saber o tempo, as estações. O Pai, enquanto isso, vocês pregam o Evangelho, busquem o poder do Espírito Santo, sejam testemunhas, vigiem, orem, façam bem. É isso que ele falou para fazer. Eu estou dizendo que a gente está vendo aí, né? Existem muitas linhas de interpretação sobre a volta de Jesus que eu nem vou deter. Eu tenho até estudo gravado aí que é de 1 hora de duração que eu falo sobre isso. Mas então tem gente que é preterista, quer dizer que acredita que a maioria das coisas já se cumpriu. Tem os futuristas, quer dizer que tudo ainda vai se cumprir, né? E alguns eventos escatológicos que que norteiam alguns estudos escatológicos. Geralmente as linhas de pensamento sobre escatologia estão em torno de alguns eventos principais escatológicos, né? Então existe um evento escatológico que é chamado de Grande Tribulação. Existe outro grande evento escatológico chamado Milênio. Então, em torno do milênio, orbitam 3 linhas de pensamento. Uma chama amilenista, quer dizer que ela não crê no milênio literal, crê no milênio realizado. Ou seja, o milênio começou espiritualmente com a primeira vinda de Jesus até os dias de hoje. Satanás está com poder, a sua ação diminuída desde então para enganar as nações, e depois um dia vai ser solto e haverá uma única vinda pessoal de Jesus. Existe uma outra linha que chama pré-milenista, quer dizer que crê que a volta do Senhor é antes do milênio. E existe uma outra linha, a terceira, que é pós-milenista, quer dizer que crê que a vinda do Senhor é após o milênio. Com a pregação do Evangelho, o mundo vai se enchendo do Evangelho, então aí Jesus vem. A Grande Tribulação é outro evento escatológico que orbitam algumas linhas de pensamento. Então tem uma que é pré-tribulacionista, quer dizer que crê que a volta do Senhor é antes da Grande Tribulação. Existe uma chamada medio-meso-tribulacionista, quer dizer que crê que a vinda do Senhor é no meio da Grande Tribulação. E existe uma chamada pós-milenista, quer dizer que crê que ela é pós o milênio. O outro evento escatológico, ele está dentro, as linhas escatológicas não orbitam em torno dele, pelo contrário, ele está dentro dessa linha da questão da linha tribulacionista. Então, é o chamado arrebatamento da igreja. Então, no pré-milenista, acredita que ele será antes da tribulação, no meso, que será no meio, e pós, que ele será depois. Então, está imbuído aí. São linhas que existem desde a época dos pais da igreja, né? Então, havia pais da igreja que era pré-milenista, alguns amilenistas, como Agostinho, que é a visão que perdura a Idade Média. Quando a Reforma Protestante, praticamente na questão escatológica não mexeram muito, que nem Lutero nem Calvino queria trabalhar muito Apocalipse, né? Eles falavam, esse livro aí é complicado. Então foi depois que foi surgindo alguns pensadores dentro do protestantismo, começou a trabalhar mais essas linhas. Então aí surge, nesse século, surge o pós-milenista, ficou muito forte no século XVIII, XIX, e o pré-milenismo também no século XIX, e ele ganha muita força no século XX, e principalmente com essa questão quando Israel se torna-se nação novamente, em 1948. Aí o pessoal começou a querer marcar muitas datas. Mas o fato é que isso não é o importante.
Eu saber se Jesus volta antes disso, depois daquilo, no meio daquilo, o que importa é saber que um dia ele vem. Independente do como vai ser, a gente suba. Né? A gente encontra com ele, porque não é a promessa dele, ele falou, olha, eu vou voltar. Primeiro eu vou ir, vou preparar lugar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês, para que onde eu vou buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Então essa é a promessa, é a esperança dos discípulos de Jesus, é a esperança da igreja. Ficar debatendo sobre isso e aquilo, você vai ver pessoas com argumento bíblico de uma linha, com argumento bíblico da outra, todas vão argumentar biblicamente. Então a gente está vendo muitos debates aí, mas na verdade são debates desnecessários, que eu tenho que saber que ele vem. E o que eu tenho que saber também, que eu esteja preparado. O que foi o ensino de Jesus? Vigiai e orai, porque não sabeis quando virá o Filho do Homem, se é ao meio-dia, se é à meia-noite, se é ao entardecer. Isso é muito interessante, porque no sistema de rotação da Terra, de fusos horários, né? Então, quer dizer, que naquele dia, naquele momento que ele vier, né, num país vai ser meia-noite, no outro país será meio-dia, no outro será tarde. Então Jesus fala sobre isso. Outra coisa que ele fala é sobre a questão de vigiar. Ele fala, olha, se alguém soubesse quando o ladrão vem, arrumaria contra ele barricadas na sua casa, né? Resistência. Mas como não sabe, assim também será a vinda do Filho do Homem. Será como um ladrão na noite, quer dizer, será quando ninguém espera. Quando o dia que ninguém espera, quando ninguém espera, e Deus determinar que seja ele vai acontecer. Vai ser um momento surpresa, onde um será deixado, o outro será tomado, né? Mas o importante é saber que eu tenho que ter essa esperança, eu tenho que saber para onde a minha fé está edificada. Sobre que fundamento a minha fé está edificada. Se é na rocha, se é sobre a areia. Jesus falou, olha, alguém edificou uma casa sobre a areia e outro sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, o que estava sobre a casa não tinha fundamento, estava sobre a areia, ela ruiu. O que estava sobre a rocha, ela ficou. Sobre o que a nossa fé está edificada. Porque um dos sinais da volta de Jesus, são muitos sinais, né? Guerras, rumores de guerra, terremotos, pestes, fomes, falsos cristos, falsos profetas. Né? De vez em quando aparece alguém falando aí que é Jesus. O falso profeta tem muitos. Né? Angústia entre as nações, essa onda de depressão que tem no mundo inteiro. Aí, Jesus fala que haveria angústia entre as nações, as pessoas desmaiando de terror, pestes. Lucas chega a dizer que em vez da palavra peste, ele usa a expressão epidemias. Então, sinais a gente está vendo, a gente está sempre vendo questão de guerras, de rumores de guerra. São todos sinais, mas ninguém sabe o momento, ninguém sabe o ano, ninguém sabe quando. Sabe que ele vem. O dia que ele acontecer vai ser um dia normal como qualquer outro. Mas ele virá. E o mundo vai saber, porque Jesus falou o seguinte, olha, se alguém falar que o Cristo está ali, está colar, não acrediteis, porque a vinda do Filho do Homem será assim como um relâmpago sai do Oriente, vai para o Ocidente, né? Quer dizer, a vinda de Jesus, ela é eminente, ela é gloriosa e ela também será pessoal, né? E visível. E compete a nós preparar, vigiar, buscar Deus, fazer o bem, estar vigilantes, buscar a Deus, né? Ser testemunhas do Senhor, para que o reino do Senhor esteja sendo engrandecido na terra e aguardar. E o dia que isso acontecer, vai acontecer no dia, no momento da agenda de Deus, não na nossa, mas de Deus, né? É isso que eu gostaria de deixar hoje, né? Essa palavra. Sejamos preparados. Você deve estar ouvindo muita coisa aí sobre a volta de Jesus, mas o mais importante é isso, né? Saber posições disso, daquilo, mas saber que ele vai vir. Quando vier, que sejamos preparados e prontos. Porque uma coisa é certa, ele virá novamente. Isso ele prometeu e garantiu na sua palavra. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado você que esteve assistindo, né? Eu sou editor do blog Cristianismo Radical e
dê o seu link no canal aí, seu joinha. Se inscreva caso ainda não seja inscrito e compartilhe com mais alguém esse vídeo e o canal também. Bem, Deus abençoe. Muito obrigado.